Boa tarde, bom dia, boa noite. Queria agradecer a presença de vocês de novo no canal sobre implante. Hoje teremos a presença de uma plateia aqui, as pós-graduandas. Está todo mundo bastante feliz aqui, estamos no estúdio da faculdade e vamos começar a pôr a mão na massa. No último vídeo a gente falou de planejamento Blue Sky. No começo dos nossos programas a gente começou a falar de planejamento geral para falar dos princípios da implantodontia, mas de uma forma prática, de uma forma direta, e hoje é dia de cirurgia. Hoje é dia da gente conversar do que vale a pena na parte de realização da reabilitação do paciente. Isso é uma coisa muito importante, mas sem os pré-requisitos fica difícil de conversar. Agora é o momento certo. Temos todas as informações, sabemos tudo do paciente, sabemos dos exames radiográficos. Vamos ver agora o que está acontecendo e como que acontece isso na prática. Então vamos lá, vamos começar mostrando um vídeo ou uma sequência de vídeos, tá? Esse aqui é o vídeo da mesa clínica. Do meu ponto de vista, essa é uma das partes mais importantes, né, da cirurgia, é montar a mesa clínica. Cada profissional tem o seu jeito, mas em termos gerais, a gente consegue ver aqui uma disposição na sequência dos instrumentos que vão ser utilizados para a sequência cirúrgica do paciente, tá? Mas temos aí todos os dispositivos e principalmente o kit, daqui a pouco a gente vai falar do kit. E aqui uma vista dos exames que a gente viu, né? O Blue Sky aberto e as características da área que vai ser operada aí, tá? Dá para ver bem o rebordo de lâmina de faca, vamos ver isso durante a cirurgia e como que a gente vai resolver esse caso na parte da implantodontia. No começo de toda a cirurgia, no início de toda a cirurgia, a gente vai selecionar o tipo de implante. Esse kit é específico para o implante que vai ser colocado. Esse é um implante da Straumann, não somos patrocinados da Straumann, mas esse kit foi utilizado por motivos técnicos. Então tem uma sequência de brocas e as brocas elas são utilizadas de acordo com o diâmetro do implante que vai ser colocado. E a profundidade do implante também tem a sua questão. Aí olha o diâmetro aí de 3,5 e a sequência de brocas que pode ser utilizada. Esse é o implante, esse é o kit BLX da Straumann. Ele tem uma característica também de ter 3 níveis aí de tecido ósseo que a gente pode encontrar. E todo implantodonista sabe que na hora da cirurgia e na hora que você está fazendo a perfuração que você define a densidade do osso, apesar de a gente ter indícios disso. Nos exames, a gente só confirma isso na prática. Então tem o soft, medium e hard, que a gente pode ter diferentes brocas, né? Nos kits antigos a gente fazia uma subinstrumentação da região e aqui ele meio que já deixa os indícios de como a gente pode, quais brocas usar e como a gente pode proceder. Tá? Então vamos dar uma sequência nisso. Né? As brocas têm, para cada diâmetro tem uma cor, né? Então essa é a sequência das brocas que estão sendo utilizadas ou que podem ser utilizadas nesse kit, mas a gente pode mudar no meio da história, tá? Esse kit ele tem bastante diversidade, tá? Uma vista mais aproximada, então a gente consegue ver que tem as cores aí no grid de baixo, nessa parte de baixo tem um grid, e a cor, por exemplo, para o diâmetro de 3,5, se for um osso, vamos falar, um pouco mais macio, para na broca 2.2 no azul, se for um osso intermediário, por isso tem que ter experiência, né? Qual que é o osso intermediário? A experiência que acaba mostrando para a gente. Então a gente pode usar tanto a broca amarela quanto a vermelha e se for duro a gente vai para a broca branca ou cinza, mas isso é determinado para cada tipo de cirurgia. E a gente consegue ter uma vista geral aqui desses componentes, tá? Então a gente consegue enxergar aí outras peças que a gente vai usar durante a cirurgia, a gente vai tentar dar uma visão geral, tá? Esse é o torquímetro é um instrumento super importante, então o torque que está sendo medido aí, no caso aí está com 35 para 50, a medida do torquímetro é Newton por centímetro, tá? Então o Newton por centímetro seria Joule, a gente fala torque, força, não é bem esse termo, mas no dia a dia acaba virando isso. Então a gente vai medir qual que é o grau de retenção do implante dentro do tecido ósseo através desse dispositivo, tá? Tem de várias marcas, várias medições, esse é um torquímetro cirúrgico, esse é específico para esse sistema, tá bom? Então, essa chavinha que está sendo manipulada é a chave do torquímetro, se eu manipular só pela chave mais grossa, eu não consigo ter medida, mas ele vai funcionar também. Então ele funciona como se fosse uma catraca, a hora que eu giro ele trava, a hora que eu coloco no sentido oposto ele vai destravar. Tá? E os drives que são chaves que a gente vai acoplar direto no implante. Tá? Nesse sistema, o implante ele vai direto na cabeça, o drive vai direto na cabeça do implante. Tá?
Aqui é um drive para contraângulo, ou seja, eu consigo controlar e carregar meu implante para o sítio. Ele tem o mesmo formato do outro drive nessa porção mais apical aí, na porção da ponta aí do instrumento. Então eu vou conseguir encaixar, vocês vão conseguir ver isso mais para frente de uma forma mais clara, tá? E assim mostrando também o cicatrizador. Esse sistema ele é um sistema que tem um alto torque, então a gente predispõe também, ou pressupõe melhor, que a gente vai usar cicatrizador nessa cirurgia. Então já deixa o cicatrizador pronto. Os casos de exceção a gente não vai usar cicatrizador. Essa cirurgia vai ser uma cirurgia de um estágio. E também esse sistema ele é muito direcionado para implante imediato, que é o tipo de cirurgia que você tira o dente e coloca o implante. Não é essa cirurgia de hoje, hoje é uma cirurgia bem simples para que todo mundo possa entender os objetivos aí, clínicos, teóricos aí da implantodontia, tá bom? Então essa chave que está na mão é uma chave estrela, uma chave específica também dessa marca. Estamos fazendo aí antisepsia extraoral da paciente. A antisepsia extraoral da paciente é como em toda cirurgia. Essa parte do preparo do paciente, para toda cirurgia, vai fazer uma exodontia simples, vai fazer uma exodontia mais completa, tudo isso é o básico que a gente faz, que se deve fazer para todos os pacientes. Ah, mas cirurgia simples, eu vou usar um campo menor, eu vou fazer... Olha, gente, cirurgia é cirurgia. Então, assim, vamos manter esse tipo de padrão, de padronização. Tá sendo aplicado o anestésico tópico, tem alguns profissionais que fazem isso, ou a aplicação do anestésico tópico, previamente ao preparo, tá? Isso aí tem alguma discussão. Nesse caso, esse anestésico ele é só usado para cirurgias e só usado com cotonete estéreo. Então, ele é só usado para esse caso. Mas, se existe algum tipo de problema em relação a isso pode fazer antisepsia extraoral após a aplicação do tópico. Está sendo aí aplicada anestesia local, tá? Por conta do preparo do paciente, depois a gente pode discutir isso, tá? A gente preconiza anestesia local, infiltrativa, não bloqueia, para ter a percepção do paciente em relação ao canal mandibular. Mas para isso a gente faz uma terapia medicamentosa prévia com ansiolítico e a gente pode discutir isso depois, se for o caso também. Tá? Nos nossos casos, nos casos que a gente faz do nosso grupo aqui, normalmente a gente usa um tubete para fazer essa cirurgia toda, às vezes menos de um tubete de anestésico. Então, está sendo aí infiltrado a parte também da porção lingual do paciente e a gente tenta fazer isso de uma forma, como eu diria, bastante cuidadosa. Tá? Essa demonstração da anestesia é só também porque a anestesia já foi um tipo de problema, teve algum tipo de discussão na implantodontia, hoje não tem mais. A gente está fazendo aqui, eu estou fazendo anestesia para vários dentes, começa no pré-molar e vai em direção ao molar com cuidado. Essa é a parte muito importante, o paciente ele tem que estar confortável e principalmente ir devagar. Tá? Então aí já um pouquinho mais para frente na anestesia, na técnica anestésica, indo bem devagar, bisel aí voltado para o osso e a gente tenta fazer o mínimo de incisões possíveis, quanto menos incisões, menos o paciente vai sentir. Tá? Posição da lâmina, essa lâmina é uma lâmina 12, é uma lâmina que eu gosto muito de usar para dentes posteriores. Está vindo aí, olha, se vocês puderem dar uma checadinha no vídeo, ela está um pouquinho deslocada para a lingual. Tá? Tem um motivo para isso, o deslocamento da lâmina para a lingual é para ganhar tecido queratinizado, mucosa queratinizada, na vestibular. Tá? Com a perda do tecido dentário da paciente, aqui na região aqui, da seta, ocorreu perda de tecido mole, ocorreu perda de tecido ósseo, o rebordo ele estreitou, teve perda de mucosa, de uma faixa de mucosa queratinizada, a gente pode tentar deslocar na incisão mesmo. E um detalhe muito importante, para vocês que estão começando na cirurgia principalmente, a gente determina como vai suturar na incisão. Quanto mais simples a incisão. Quanto mais simples a incisão, mais simples a sutura. Quanto mais complexa a incisão, mais complexa vai ser a sutura. Então, tudo começa na incisão. Tá? No caso aqui, é uma incisão que está sendo feita intrasulcular nos dentes vizinhos aí à região que é de interesse, só passando a lâmina no sulco, e vai ser feita a incisão na crista. A incisão na crista é muito difícil porque a crista é muito irregular. Eu até acabei dando uma deslocadinha para a lingual, mas é importante falar para vocês que se fosse um pouquinho diferente não ia fazer tanta diferença no pós-operatório do paciente, mas pode fazer um pouquinho de diferença isso lá no longo prazo. Então,
aí já está realizando o descolamento. Esse primeiro descolamento é um pouquinho mais difícil também, está um pouquinho mais inserida a mucosa, acho que dá para ver aí a mucosa sendo deslocada, mas com um pouquinho de dificuldade. A gente começa nos ângulos, são regiões mais espessas. Depois que passa a mucosa queratinizada, que está a gengiva inserida, está mais presa no tecido ósseo, fica mais fácil. E um detalhe importante aqui dessa incisão, que vale a pena ser mencionado, é tomar cuidado para não descolar muito a palatina, a lingual. Tomar cuidado. Embaixo tem a linha milioideia, tá bom? Então vamos lá, aqui estamos fazendo uma marcação com essa broca. Vou parar o vídeo um pouquinho para falar um pouco disso. O rebordo era em lâmina de faca, tá? Então eu não consigo ter uma estabilidade da plataforma do implante ali, fica difícil de fazer incisão. Esse sistema, então, ele preconiza usar uma broca esférica para fazer uma cela. O que é uma cela? A cela é um platô. Cortar na região que vai ser colocado o implante, deixar aquela região mais plana para que a broca não escorregue e para que eu tenha a plataforma do implante bem inserida no tecido ósseo, tá? Então vamos lá, essa cela está sendo feita, bastante irrigação, devagar, trabalhar com tecido ósseo, tem que ter bastante irrigação, tem que ter muita irrigação e com cuidado, tá? A broca fica aí quicando um pouco na crista, devagarzinho aquilo vai sendo regularizado, com bastante calma, com bastante cuidado, só na região de interesse, só aonde o implante vai ser colocado. Pô, Alexandre, mas você está falando aí, parece que está um pouco assim aleatório, né? Você está cortando no lugar, como é que você sabe qual que é o lugar certo? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, vai ter uma imagem que vai elucidar, essa aqui. Essa imagem começa a elucidar para a gente. Essa é uma cirurgia, como eu falei lá nos vídeos atrás, é uma cirurgia old school, é uma cirurgia totalmente analógica, né? Então, ou seja, não tem guia, né? Isso a gente fez muito no passado. O mais seguro para qualquer nível de aprendizagem é fazer com guia, mas assim, o meu objetivo com essa cirurgia foi realmente demonstrar de uma forma bastante simples como é que a gente aborda o paciente que vai receber implante. Não falar muito de guia nesse momento, mas assim, é altamente recomendado que se use guia nesses casos. Não precisa ser um guia digital, pode ser um guia simples, mas essa é a maneira que a gente operava antigamente, tá? Tem alguns livros, o livro do professor Buser falava um pouco disso, os guias do ITI falavam disso, posição do implante. Então vocês estão vendo ali embaixo que tem a sonda periodontal que está medindo mais ou menos 15 milímetros, 14 milímetros aqui nessa região de espaço protético. A gente sabe que o molar vai ter 10, 12 milímetros de diâmetro de distância mesodistal. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai colocar o implante bem no meio do espaço protético por conta do nosso planejamento com o Blue Sky. Então, no Blue Sky a gente conseguiu enxergar qual que é a plataforma do implante, onde que ele vai, sabe exatamente quais são os reparos anatômicos que estão naquela região. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos passar e vamos enxergar duas medidas. Tá? A primeira medida foi a medida ali da cervical do rebordo, tá? Da crista. Agora a gente vai ver a distância entre os dentes superiores, tá? Vou parar aqui o vídeo também um pouquinho. Então, quanto que eu tenho aqui, olha, vocês estão vendo que eu tenho mais ou menos 12, aqui é 10, aqui eu tenho mais ou menos 12. Então eu tenho um espaço que ele é um trapézio. O ideal é que esse espaço para o dente seja um espaço com o formato de um retângulo ou um quadrado. Por quê? Para que esses ângulos sejam menores, sejam mais agudos, mais retos e menos agudos. O que vai acontecer isso? Lá na frente a minha prótese vai ocupar totalmente, o dente vai ocupar totalmente o espaço e vai diminuir a região dos ângulos, que é o que a gente chama de buraco negro. Tá? Então nesse ponto a gente não vai fazer isso, mas na reabilitação protética a gente vai trabalhar nisso. Então por que é importante essas duas medidas? Porque elas são medidas que vão me dar o centro do espaço protético, que vai ser o centro da região do implante. Vocês vão ver como que a gente procedia isso no passado, lembrando que isso não é uma cirurgia, modéstia à parte, que tem bastante intimidade com esse tipo de cirurgia. O ideal é fazer isso com encerramento para quem é iniciante com guia cirúrgico. Então vamos lá. Medida na boca, tá? A gente vê desse jeito na boca. Com o descolamento já pronto, já feito, olha lá, foi determinada a região central de interesse, ou seja, eu consigo enxergar aqui com essa broca que eu tenho uma distância e eu tenho aqui uma angulação da broca em relação às paredes. Tá? O mais importante é determinar o ponto de entrada, né? O ponto crítico de entrada, a zona de eleição, aí, da onde vai ser colocado o implante. Vamos lá, vamos dando passo a passo, isso aqui é só um vídeo para que a gente possa enxergar um pouco melhor a cirurgia. Nessa parte aqui, olha, essa broca é uma broca que
não faz parte do kit, eu gosto de usar essa broca, uma broca lança. E essa é a perfuração que está sendo feita inicialmente. Presta atenção na irrigação e no movimento. O movimento ele não pode ser um movimento contínuo, tá? Ele tem que ser um movimento passo a passo para que haja irrigação e para que o tecido ósseo não aqueça. Então, uma pausa aqui, olha, vocês conseguem ver que está no meio do pré-molar? Está bem no meio do pré-molar, tá, gente? Aquilo que eu falei para vocês. A gente precisa de um posicionamento que seja mesiodistal e a gente vai ter um posicionamento também que vai ser ligado à parte ocluso incisal ou ocluso crestal em relação ao tecido ósseo, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada mais de frente, porque essa é a determinação principalmente do parafuso que vai ser colocado para prender o dente. Esse parafuso eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Mais uma vista em ângulo aí, essa câmera vai virar um pouquinho, vai girar e vamos lá, olha lá onde está a nossa perfuração inicial. A gente entra com essa broca inicialmente com uns 6, 7 milímetros para fazer a marcação inicial e checar. Tá? Eu coloquei a broca guia, que é uma coisa que eu gosto de fazer também, coloquei essa broca inicial para que eu possa ter uma noção do posicionamento espacial aí. Então a gente sempre fala na implantodontia de posição 3D do implante. Então essa aqui é a posição 3D correta, só tem uma posição 3D. Se eu não conseguir essa posição, ou seja, como se ele fosse ele tivesse um módulo de largura, comprimento e profundidade, se eu não tiver essa posição bem adequada, eu não vou conseguir fazer minha cirurgia. Mas como é que você sabe, Alexandre, que tem isso? A gente viu no planejamento Blue Sky, está tudo planejado já. A gente já sabe disso. Então vamos lá, dando andamento, então mostrando essa broca inicialmente. E para esse sistema, para cada broca vai ter uma rotação diferente. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a broca azul tem um tipo de rotação. Ela está posicionada agora. Ela é uma broca, falar bem rapidinho disso, ela tem um formato de hélice. Então na implantodontia, as brocas com formato de hélice são brocas helicoidais. Então essa helicoidal mais estreita, a broca azul, e vai começar a perfuração. De novo, técnica de perfuração, contra-ângulo aí com motor redutor de 20/1 e um pouquinho mais difícil, para passar cortical e depois a medular ele passa mais fácil. Tá? Então o inicial tem que ter um pouquinho mais de resistência e depois um pouquinho menos. Tá? Esse implante que foi planejado, que não sei se vocês lembram do último vídeo, mas ele foi planejado um implante de 8 milímetros de comprimento. Então a gente vai trabalhar com uma medida um pouco maior de 8, porque esse implante ele vai ter que ficar enterrado um pouquinho mais. Alexandre, por que fica enterrado um pouquinho mais o implante? Esse sistema é um sistema Cone Morse, ele pede isso. Se vocês quiserem, coloquem aqui dúvidas embaixo que a gente vai discutir em outros vídeos. Mas esse sistema ele pede, então a gente vai colocar um implante de 8 milímetros, mas numa profundidade de 10. Tá? Então, continuando aí, mudamos aí a rotação para essa nova broca. Então, a sequência de brocas aí do vídeo é uma sequência um pouquinho diferente, tá? Foi medida de acordo com a necessidade da densidade do tecido ósseo. E essa broca com um diâmetro um pouquinho maior, rotação um pouquinho menor, mas olha só, o cuidado é o mesmo. Posicionou a broca, já tem um caminho no tecido ósseo, já tem um túnel já feito, a gente deixa a broca trabalhar um pouco, chega mais ou menos com 10 milímetros. E aí Alexandre, 10 milímetros da onde? Da onde que a gente mede os 10 milímetros? É da vestibular, da região vestibular. Ou seja, a medida que eu vou utilizar sempre é a medida da vestibular. As outras medidas não são importantes? São super importantes, mas a vestibular é a região que eu tenho, teoricamente, a minha referência principal. Tá? Então vamos lá, continuando. Vamos mudar de novo aí a rotação e trabalhar com uma broca com diâmetro necessário para esse tipo de tecido ósseo, que é baseado na densidade, sistema baseado na densidade, e vamos trabalhar ali. Quanto maior o diâmetro, maior o cuidado. Está saindo um pouquinho de sangue agora, isso é ótimo. Sangue na cirurgia de implante é ótimo, porque quem osseointegra, como eu sempre falo em aula, todo mundo que me acompanha já sabe, que osseointegra o paciente, não é o implante, né? O paciente que determina esse tipo de coisa. Então, vai começar aqui a mostrar o implante, aonde que vem o implante, né? Essa embalagem, ele vem estéreo, obviamente, e a hora que a gente tira o implante, ele vem preso na base. Nesse sistema, olha só, esse implante ele vem preso na base. A base metálica e o drive ou a chave para contra-ângulo, né? Vamos lá, está com 15, uma rotação de 15, ou seja, uma rotação baixa. Nesse momento a gente costuma tirar a irrigação, apesar desse implante vir dentro de um líquido, que se supõe seja
aí é um líquido secreto, mas a gente acha que é um soro fisiológico para o tratamento de superfície. O tratamento de superfície também é um assunto ótimo de se falar. Esse implante ele tem um tratamento para que as células possam migrar para essa região, células de tecido ósseo, e elas consigam uma aderência, uma superfície maior, uma superfície de contato, em inglês é BIC, que se fala disso. Mas vamos lá, vamos para frente. A rotação de 15 e olha só, ele estoura a base, que é uma base metálica para não cair, e fica preso no drive, tá? Essa imagem, esse implante dentro do drive, tá? Agora a instalação do implante, olha como é devagar que a gente faz isso. Tá? Praticamente a gente deixa o implante seguir o caminho do que a gente fez, tá? Acho que está claro aqui no vídeo. A gente consegue enxergar que o implante ele vai seguindo o caminho e o torque que esse contrângulo tem, ele está regulado para 45 newtons por centímetro. Então ele vai travar em algum momento, tá? Nesse momento aqui, olha, passou de 8 milímetros, vai para 10 milímetros, a perfuração, a nossa instalação, e a gente vai, olha o torque. De um torque menor para um torque maior. Tá? Aí está com 35 e o mínimo ali que a gente quer é 50. Tá? O que a gente observa nesse vídeo, nessa parte do vídeo? Nesse momento a gente vai determinar se o implante vai receber um cicatrizador ou se ele vai receber um parafuso de cobertura e a gengiva vai ser fechada. Tá? Qual que é o mínimo que a literatura fala para a gente? Fala que por volta de 35 a gente poderia dar carga nesse implante. Tá? Inclusive o fabricante ele fala que a gente pode dar carga e esperar uma integração a partir de 21 dias. Tá? O que eu posso falar para vocês é que a gente espera isso de todo ser humano, que com 21 dias já tem um tecido osteoide e tudo mais. Essa é outra história, né? A cicatrização em volta do implante pode ser um assunto também para a gente discutir. Mas aqui, essa parte é a parte principal. Alexandre, o que acontece aqui? Só aumenta o torque? Não. Às vezes a gente está fazendo a cirurgia, está aumentando o torque e se a gente passa um pouquinho do ponto, o torque pode cair. Então, esse momento a gente faz com muito cuidado. A gente diminui toda a velocidade da cirurgia, como eu tinha falado antes. Para um pouquinho e essa é a hora da checagem. A partir desse momento, a gente vai fazer com que o paciente possa seguir duas rotas completamente diferentes. Tá? Então, aqui, olha, a gente está com 35 e a gente conseguimos aí um torque bastante bom para essa superfície. Esse osso que está aí é um osso tipo 3 e essa imagem é uma imagem bem bacana que a gente consegue enxergar. Apesar de termos uma convergência, né, das coroas, o implante está na posição central e no futuro o que a gente costuma fazer? Slices nas paredes proximais, para que as paredes elas ganhem um novo formato e o implante ele consiga entrar de uma forma com uma inserção mais adequada, com menos buraco negro, menos black space. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Uma visão interessante também aqui é do tecido mole, né? Afastar o mínimo de tecido mole. E a vista oclusal. Tá? Na vista oclusal dá para ver que a distribuição de espaço está bastante boa e a gente vai conseguir enxergar isso muito bem com o cicatrizador também. Tá? O cicatrizador está sendo colocado em posição e tem esse nome que ele serve para conduzir o tecido, a cicatrização dos tecidos moles em cima do implante. O cicatrizador é um tipo de componente, dá para falar também numa aula só de componentes, ali o cicatrizador em posição, dá até para imaginar uma coroinha já quase que em cima dele. Ele está seguindo bem o plano oclusal, olha, está bem no meio do oclusal do futuro dente. E aqui também a gente consegue ver quanto de tecido ósseo o paciente perdeu e de quanto tecido mole o paciente perdeu. Então isso é bem interessante. Uma paciente que dá para ver que ela cuida bem dos dentes, tem por volta aí dos 60 anos de idade, tem bastante cuidado com a sua saúde e isso vai complementar, vai ajudá-la, né, nesse processo de reabilitação. Aí uma vista lateral, o cicatrizador está entrando dentro do tecido ósseo porque o implante está dentro do tecido ósseo. Ele está 2 milímetros aqui a partir dessa vestibular para dentro do tecido ósseo e a incisão que foi feita, ela respeita as proximais da parte mesial, por exemplo, aqui, e aqui tem esse afastamento, aqui é o tecido ósseo do nosso premolar. Então dá para ver bastante coisa e aqui a gente vai para a sutura. Então, como eu disse anteriormente, a sutura é uma sutura simples, a gente vai para duas suturas, uma mesial e uma na distal. Quanto mais simples o acesso, pela necessidade do caso,
né? A gente não vai fazer acesso simples para casos que precisam de um acesso maior, tá? Mas quanto mais simples o acesso de tecido mole, mais fácil de suturar. Quanto mais fácil de suturar, melhor a recuperação do paciente. Então, o cicatrizador ele tem um formato, e esse formato do cicatrizador ele vai imitar o formato final da coroa, como a gente vai ver no próximo vídeo. Então, o próximo vídeo é um vídeo que ele é bastante didático do ponto de vista protético, porque o objetivo é colocar prótese. Tá? A gente é apaixonado por cirurgia, adora cirurgia, mas o objetivo do paciente é ser reabilitado com a prótese. Tá? Então, isso aqui é um passo intermediário para que a gente possa prosseguir na reabilitação do paciente. Esse tecido mole, ele vai seguir um padrão de cicatrização que é baseado na maturação do colágeno, que é por volta dos 42 dias. Na prática clínica, a gente deixa aí pelo menos uns 2 meses para que os tecidos fiquem estáveis e a margem gengival ela fique na mesma posição e a gente possa determinar uma formação aí de tecido mole adequada. Alexandre, e de tecido ósseo? Bom, o tecido ósseo nessa região ele vai também seguir o metabolismo do colágeno, porque o tecido ósseo é o tecido que tem colágeno, mas é especializado, tem cristalização, tem a parte mineral, perdão. E olha só, a sutura em posição. Então, tanto a parte de tecido mole quanto a parte de tecido duro, para ter uma maturação tecidual e até as células ali serem células que já têm uma especialidade, uma especificação, já não são células ali iniciais, a gente espera por volta de 60 dias em casos que são dessa forma, em casos que a gente consegue entender que todo o processo ocorreu de uma forma normal. Mas todo paciente, nesse momento, ele recebe essa informação. O sucesso da cirurgia só é determinado no momento que a gente vai fazer a confecção da prótese. Ou seja, se daqui a 60 dias a gente manipular essa região, né, apertar, desapertar, o paciente não tiver dor, não tiver supuração, tiver tudo dentro do padrão de normalidade, ok. Aqui está dando todos os indícios que isso vai acontecer, tá? Mas a gente determina o sucesso da cirurgia no momento que a gente vai fazer a reabilitação protética. 60 dias depois, às vezes em região estética, 90 dias depois. Alexandre, poderia ter colocado um tecido conjuntivo aqui na região, aqui na vestibular? Poderia. Assim, vai fazer diferença para o paciente nesse momento? Eu vou complicar um caso simples? Vamos discutir com o paciente. Às vezes o paciente realmente, para ele não vai fazer a mínima diferença. A gente explica os prós e contras e discute com ele. Então, esse é o final aqui, o finalzinho do nosso caso. E para a próxima etapa, o que é? Etapa cirúrgica, etapa protética. Acaba a etapa cirúrgica, vamos para a parte da prótese. Então, vamos supor que esse caso vai estar finalizado, tudo ok, para que a gente dê andamento, porque agora sim a gente vai utilizar tudo o que a gente fez nesse momento e vai começar a finalizar esse caso. Pessoal, espero ter ajudado, espero que algumas dúvidas tenham sido solucionadas, outras dúvidas vão aparecer, compartilhem com a gente as dúvidas, que o nosso objetivo aqui é realmente que vocês venham esse mundo da implantologia com cada vez mais proximidade e nosso objetivo realmente é compartilhar isso com vocês, mas não compartilhar só de uma forma técnica, mas entendendo também que o paciente ele tem que ter as informações do que vai acontecendo. Nesse momento, por exemplo, se tivesse acontecido alguma coisa com um paciente durante a cirurgia que seja diferente do protocolo, ele tem que ser avisado de uma forma técnica. Olha, nosso objetivo foi aquele, isso foi conquistado, isso não foi conquistado. Tudo aqui, a informação é muito importante para ele, tá? Remoção de sutura, 15 dias depois, tá? Mas não necessariamente a gente vai ver o paciente depois de 15 dias. Minha sugestão, depois de 1 dia, 3 dias, entre em contato com o paciente, pergunta como ele está. Se tiver algum tipo de dúvida, volta, examina, enxerga. Não tem problema algum chamar para o paciente depois de uma cirurgia, 1 ou 2 ou 3 dias depois. E cuidados pós-operatórios que são essenciais. Depois a gente pode fazer um material de cuidados pós-operatórios e deixar também aqui os cuidados gerais, aqui, principalmente com a experiência do nosso grupo. Então, pessoal, finalizando essa parte, próximo vídeo, reabilitação protética. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos lá.